E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu irei começar uma série sobre a Revolução Industrial, onde eu vou explicar tudo sobre esse tema, desde o começo até os dias atuais. Fiquem atentos para os próximos vídeos. Para compreender melhor o que foi a Revolução Industrial, devemos fazer uma viagem no tempo para entender como era o mundo antes dessa revolução. E para melhorar ainda mais, eu vou dividir essa explicação em dois contextos. Primeiro contexto. Desde que o ser humano existe, ele sempre busca melhores técnicas de produzir as coisas que atendem à sua necessidade. Ou seja, em toda a história da humanidade, nós sempre buscamos aperfeiçoar nossas técnicas de produção de qualquer coisa. E assim, o ser humano evoluiu ao longo do tempo. Se não fosse por essa insistência em sempre buscar o melhor, até hoje nós estaríamos vivendo igual aos homens das cavernas, que tinham uma enorme dificuldade para conseguir abrigo e alimento. Nos anos de 1700, o ser humano já tinha conquistado bastante coisas e estava bem evoluído nas questões que envolviam técnicas de produção. Por exemplo, naquela época, já havia melhores técnicas de produzir e armazenar alimentos em comparação com a Idade Média. Então, pessoal, nesse primeiro contexto, nós entendemos que o ser humano sempre buscou evoluir as suas técnicas de produção. Segundo contexto. Nos anos de 1500, a Inglaterra deu início a uma expansão naval em busca de novas terras por todo o mundo. Mais tarde, entre os anos de 1600 e 1700, a Inglaterra já estava bem rica e poderosa, mas ainda continuava aumentando suas riquezas pelo fato de possuir muita matéria-prima e bastante colônias. Os ingleses enriqueceram muito através de dois meios, da exploração de suas colônias e do comércio com o mundo todo, e assim se tornaram uma grande potência comercial e naval naquela época. Ainda naquele mesmo período, ocorreu uma série de fatores que incluiu, por exemplo, o ato de navegação, que consolidou a força naval inglesa como a mais poderosa de todas, e a política de cercamento, que enriqueceu ainda mais a burguesia, deu origem a novas matérias-primas e fez com que os camponeses se mudassem para as cidades. Esses fatores e muitos outros acabaram tornando a Inglaterra muito mais rica e poderosa do que já era, e esses acontecimentos ficaram conhecidos como acúmulo de capital. Essa burguesia, que já era rica e ficou ainda mais rica com a política de cercamento, era formada por pessoas que faziam parte do governo. Ou seja, o governo era muito rico e queria crescer ainda mais. E os burgueses, que eram políticos desse mesmo governo, também eram muito ricos e também queriam crescer ainda mais. Sendo assim, havia força de vontade e riqueza suficiente para financiar todas as ambições e projetos do governo inglês e da burguesia. E agora vocês me perguntam, ok, mas qual a relação entre esses dois contextos? Pessoal, é o seguinte, os ingleses queriam continuar evoluindo, assim como o ser humano sempre evoluiu em toda a sua história. Até aí, tudo normal. Só que dessa vez, os ingleses tinham uma vontade e capacidade de evoluir tanto que chegaram ao ponto de revolucionar, de criar uma revolução. Então, quando esses dois contextos se encontraram, deram origem a um conjunto de fatores. Esses fatores foram as causas e motivos que deram origem à Revolução Industrial, através da criação da indústria, que era um formato e modelo de produção que não existia até então. E assim, as principais causas e motivos que deram origem à Revolução Industrial foram o acúmulo de capital do governo e da burguesia, que era suficiente para investir em novas tecnologias, a mão de obra barata, que possibilitou grandes produções e altos lucros, e o comércio inglês, que era muito ativo e muito amplo, e que possibilitou que todas as produções fossem vendidas e exportadas em grandes quantidades. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Não deixem de assistir os próximos vídeos sobre a Revolução Industrial. E se você gostou desse vídeo, deixe um like para ajudar o canal. O meu muito obrigado e até mais!